MC Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. A remoção de uma Ferrari vermelha conversível de dentro de um edifício da Avenida Atlântica parou o trânsito em Balneário Camboriú esta semana. O carro havia sido penhorado pela Justiça há 2 anos como garantia de pagamento de uma ação indenizatória, mas estava desaparecido. De acordo com o advogado que representa o autor da ação, ao ser localizada, a Ferrari estava sem um dos componentes eletrônicos e não funcionou. Foram necessárias 10 pessoas para empurrar o carro por 4 andares até a Avenida Atlântica, onde era guardado por um guincho. O dono do veículo recorreu à justiça e garante que vai reaver a Ferrari. E o casal Anderson Cleiton Faria, de 38 anos, e Aline Aparecida César, de 25, voltaram a Santa Catarina, mas desta vez vieram dentro de uma viatura policial e com um par de algemas. A dupla é acusada pelo assassinato de mãe e filha, registrado em Penha, na quarta-feira passada. O casal chegou ontem à tarde de Taubaté e está na delegacia de Balneário Pissarras. Lá o homem afirmou que foi ele quem matou as 2 mulheres. Dona Elita e a filha tiveram a cabeça batida várias vezes no piso da casa, o que teria causado a morte das 2. Mas Anderson confirmou que também furou mãe e filha com espetos de churrasco. A desculpa dele é que havia ingerido álcool e cocaína e que não lembra de alguns detalhes do crime. O delegado Rodolfo Fará não descarta a possibilidade de pedir à Justiça que a prisão temporária do casal seja transformada em prisão preventiva, a fim de que eles esperem o julgamento atrás das grades. O líder do Hezbollah libanês Hassan Nasrallah, aliado ao regime sírio, afirmou nesta quinta-feira que o grupo armado vai continuar lutando contra os rebeldes na Síria. O chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, reafirmou nesta quinta-feira que o grupo armado vai continuar apoiando o regime do presidente sírio Bashar al-Assad e lutando contra os rebeldes no país. Temos dito em várias ocasiões que a presença de nossos soldados em solo sírio é para defender o Líbano, a Palestina e a Síria, que apoia a resistência contra Israel. Enquanto houver razões, a nossa presença será justificada na Síria. O líder supremo do movimento xiita libanês falou a uma multidão de pessoas em Beirute durante a cerimônia religiosa da Ashura. E o herdeiro ao trono britânico, o príncipe Charles, já pode começar a receber a sua aposentadoria a partir de quinta-feira, quando completar 65 anos, apesar de ainda nem mesmo ter começado o trabalho para o qual foi preparado desde criança. Esta pode ser considerada a entrevista de emprego mais longa da história e o candidato nem sabe se vai ficar com o cargo. O príncipe Charles comemora 65 anos nesta quinta-feira, ainda na expectativa de se tornar rei da Inglaterra. A rainha Elizabeth II, de 87 anos, começa a delegar algumas responsabilidades oficiais em um sinal de passagem do bastão para o filho. Depois de um tour pela Índia, o herdeiro vai substituir a soberana na próxima cúpula de governo da Commonwealth no Sri Lanka. Mas alguns analistas ainda se preocupam com a representação da monarquia britânica pelo príncipe Charles. Ativista ambiental declarado, ele já externou publicamente opiniões sobre vários assuntos, desde a arquitetura moderna à medicina alternativa. Ele se mostrou como alguém que, além de herdeiro do trono, não consegue parar de interferir em vários tipos de questões, e esse não é um papel de um monarca. O monarca na Grã-Bretanha, o chefe de Estado, tem de manter a boca fechada e não expressar qualquer opinião. Quando o monarca começa a falar, é problema à vista, porque vai acabar em competição com o primeiro-ministro da época. Além de ser criticado por se expressar demais, a popularidade do príncipe despencou quando veio à tona o caso com Camilla Parker e o divórcio da querida princesa Diana. Sem o charme dela, ele levou anos para voltar às graças do povo. Com a ajuda dos 2 filhos, William e Harry, e agora com a chegada do neto, até o humor de Charles parece ter melhorado. Gostaria de dizer que é um prazer enorme ver todos vocês aqui e agradecer por pisotearem o jardim. Somos extremamente gratos, garanto a vocês, especialmente quem está de salto alto. Tenho certeza de que vai fazer uma grande diferença.
Charles já garantiu pelo menos um título, o de pessoa mais velha a chegar ao trono britânico. E com a energia da rainha, parece que ele ainda vai esperar alguns anos. Na sua idade, a maioria dos britânicos já está se aposentando, mas ele chega cada vez mais perto da função para a qual se prepara desde os 3 anos de idade. Quando chegar a hora, ele certamente vai estar mais do que pronto. E as dúvidas que cercam o assassinato de John Kennedy continuam 50 anos depois que ele foi morto por um atirador em Dallas. Para alguns estudiosos, o então presidente americano teria sido vítima de uma conspiração do próprio governo. Após 5 décadas, estudiosos ainda questionam a versão oficial para o assassinato de John F. Kennedy. Jesse Ventura, um ex-lutador que virou político independente, acredita que o então presidente americano foi morto porque era o maior chefe de Estado da história moderna do país. Ex-governador de Minnesota, ele cita em um livro 63 razões para afirmar que o assassinato de Kennedy foi uma conspiração do governo. Ventura diz que o crime aconteceu porque o ex-presidente americano quis dialogar com a União Soviética e desafiou o complexo militar industrial dos Estados Unidos após a tentativa fracassada da CIA de invadir a Baía dos Porcos em Cuba. Tenho a sensação de que Castro sabia que matariam John F. Kennedy porque ele estava buscando a paz com os cubanos e os russos. Kennedy queria a paz, especialmente depois da crise dos mísseis. Apesar de uma comissão oficial ter concluído que o atirador Lee Harvey Oswald foi o único envolvido no assassinato de Kennedy, historiadores colocam o fato em dúvida. Sinto que era um fogo cruzado, no mínimo triangular. Seria o padrão. Se você vai pegar alguém do lado de fora, é assim que é treinado. Eu diria que houve provavelmente pelo menos 3 armas usadas. O assassinato de Kennedy completa 50 anos no próximo dia 22. O episódio continua sendo um dos mais polêmicos e duvidosos da história dos Estados Unidos. O feriadão em Itajaí será de sol. Pode chover no fim da tarde de sábado, mas o predomínio será ainda de sol. A temperatura fica entre a mínima de 15 e a máxima de 27. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, o feriadão também será de sol, com aumento de nebulosidade a partir de domingo. A temperatura fica entre a mínima de 15 e a máxima de 28. Em Joinville, o feriadão será de sol, mas no domingo pode chover durante o dia. A temperatura fica entre a mínima de 16 graus e a máxima de 28. Em Imbituba, teremos sol com possibilidade de garoa no fim do domingo. A temperatura fica entre a mínima de 17 graus e a máxima em 28. Em Urubici, a sexta será de sol. No sábado, chove durante todo o dia. No domingo, a previsão indica geada ao amanhecer. A temperatura fica entre a mínima de 4 graus e a máxima de 24. E você vai ver a seguir, estacionamento da Atalaia está interditado pela Defesa Civil. Quem for até a praia neste feriadão vai precisar de paciência para encontrar um local para estacionar. Os detalhes em instantes.